Em 2007, minha vida parecia estar entrando em um daqueles ciclos de sonhos que muita gente imagina viver. Conheci uma mulher que, à primeira vista, parecia ser a parceira perfeita, o tipo de pessoa que encanta não só pelo sorriso, mas pela forma como parecia se encaixar em cada detalhe do que eu acreditava ser amor. As conversas eram envolventes, os encontros cheios de intensidade, e de repente, antes que eu pudesse perceber, já estávamos diante de algo muito maior. Em questão de meses, fui surpreendido com um pedido de casamento. Era cedo demais? Talvez, mas naquele momento, a sensação era de que estávamos destinados a compartilhar a vida. No ano seguinte, já éramos marido e mulher, e em pouco tempo chegaram os filhos, que trouxeram consigo uma mistura de responsabilidade e felicidade. Entre 2008 e 2017, nossa família cresceu, até sermos 5 ao todo, com 4 crianças que se tornaram meu maior orgulho e razão de existir. No entanto, ao mesmo tempo em que eu me entregava de corpo e alma para a construção de um lar, algo dentro daquela relação mostrava sinais de desgaste, que na época eu ainda não conseguia interpretar com clareza. Dentro das paredes de casa, a mulher que todos viam como simpática, dedicada e carinhosa assumia outra postura, completamente diferente da imagem pública que mantinha. Havia agressividade, frieza, explosões repentinas e um silêncio carregado de punições emocionais. Era como se eu convivesse com duas pessoas diferentes, uma para mostrar ao mundo e outra que se revelava somente para mim. O ciclo era sempre o mesmo. Havia momentos de aparente amor, declarações intensas e gestos de afeto que me faziam acreditar que estávamos no caminho certo. Mas, logo em seguida, surgiam episódios de raiva, desprezo e acusações sem fundamento. Era um relacionamento montanha-russa, em que eu nunca sabia qual versão dela encontraria ao acordar. Muitas vezes, ela dizia estar deprimida, mas essa suposta tristeza nunca aparecia diante de amigos ou familiares. Era uma dor seletiva, direcionada apenas a mim, usada como justificativa para atitudes de negligência ou agressão. O que mais me marcava era a indiferença com relação aos filhos em alguns momentos cruciais. Em diversas situações, eu me via obrigado a assumir sozinho as tarefas de pai e mãe, cuidando da casa, das crianças, das rotinas escolares, enquanto ela passava horas fora, na academia, em festas ou em lugares que eu sequer sabia. Com o passar dos anos, a situação foi se tornando insustentável. Em 2018, o peso das crises já havia se acumulado de tal forma que as rachaduras no relacionamento não podiam mais ser escondidas. Os episódios de negligência com os filhos se tornaram cada vez mais frequentes e graves. Houve dias em que eles ficaram sozinhos, sem qualquer tipo de supervisão, em situações que poderiam ter terminado em tragédia. Ao mesmo tempo, a agressividade dela comigo aumentava. As discussões vinham acompanhadas de gritos, insultos e, por vezes, violência física. Mas o que mais me chocava não eram os ataques diretos, e sim a completa ausência de remorso depois. No dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Um ciclo cruel, no qual eu era levado a acreditar que talvez fosse eu
o exagerado, que talvez estivesse interpretando mal as coisas. Apesar de todo esse cenário, havia momentos em que ela parecia se recompor, quase como se quisesse me dar esperanças de que tudo poderia mudar. E era nesse intervalo de calmaria que eu, iludido pelo desejo de manter a família unida, acreditava que valia a pena insistir. Mas tudo desmoronou de vez em 2023. Depois de um período em que parecia ter reencontrado algum equilíbrio, a verdade veio à tona de forma devastadora. Descobri que, durante anos, ela havia me traído com pelo menos 6 homens diferentes. As revelações não pararam por aí. 2 abortos foram praticados sem que eu soubesse, e houve episódios tão cruéis que, até hoje, tenho dificuldade em relatar sem sentir um nó na garganta. Situações que não se resumiam à infidelidade, mas ao prazer evidente que ela demonstrava em me humilhar, em me ferir emocionalmente de propósito. O impacto foi arrasador. Em pouco tempo, perdi mais de 20 quilos, desenvolvi depressão e passei noites em claro, tentando juntar os pedaços daquilo que eu acreditava ser uma vida em comum. Suportei meses de confissões dolorosas, algumas feitas diretamente por ela, quase como se tivesse prazer em detalhar cada traição, cada mentira, cada manipulação. Eu me sentia como alguém sendo lentamente torturado, preso entre a necessidade de entender e a incapacidade de suportar tanta informação. A separação era inevitável, mas eu não imaginava o que viria depois. Ela não aceitou o fim de maneira saudável e buscou retaliar de todas as formas possíveis. Chegou ao ponto de solicitar uma medida protetiva contra mim, alegando falsas agressões. A conhecida Lei Maria da Penha, criada para proteger mulheres em situação de violência real, foi usada de forma distorcida contra mim, invertendo completamente a narrativa. De vítima, passei a ser tratado como agressor. E, enquanto isso, os próprios filhos começaram a sofrer ainda mais. Houve momentos em que ela os deixou sozinhos por longos períodos, outras vezes em que os maltratou verbal e emocionalmente, usando-os como armas em uma disputa que não tinha sentido. A situação atingiu tamanha gravidade que a polícia precisou intervir. Em uma das ocasiões, um juiz determinou que a guarda provisória deveria ser minha, para resguardar a integridade das crianças. Eu acreditava que, a partir daí, as coisas poderiam se estabilizar, mas a escalada de abusos estava longe do fim. Ela chegou ao ponto de sequestrar 2 dos meus filhos menores, mantendo-os em cárcere privado por mais de 2 meses. Durante esse período, fui tomado pelo desespero, sem saber se eles estavam seguros, se tinham o que comer, se estavam sendo bem tratados. A angústia de não poder abraçá-los, de não ouvir suas vozes, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Quando finalmente a justiça agiu, ela acabou sendo indiciada por sequestro, cárcere privado, alienação parental e desobediência judicial. Ainda assim, sua postura continuava desafiadora, como se não houvesse limites para o que era capaz de fazer. Quando os processos começaram a se acumular e a verdade veio à tona nos autos, ficou cada vez mais evidente que a figura que ela projetava publicamente não tinha nada a ver com a realidade. Muitos que antes se deixavam enganar pela máscara de mãe dedicada e esposa exemplar
ficaram surpresos ao testemunhar os relatos registrados nas ocorrências e as decisões judiciais que revelavam o outro lado da história. O problema, no entanto, é que até a justiça tem seus limites diante de manipulações tão bem ensaiadas. A cada audiência, ela surgia com novas acusações, todas infundadas, mas que ainda assim precisavam ser apuradas. O tempo se transformou em um aliado da sua estratégia, porque enquanto o processo se arrastava, ela ganhava oportunidades de continuar exercendo pressão psicológica, tanto em mim quanto nas crianças. Os filhos, que sempre foram meu maior motivo de luta, acabaram se tornando alvo das táticas mais cruéis. Ela usava cada um deles como peça de barganha, ora prometendo presentes para conquistar a confiança, ora ameaçando afastá-los de mim caso não obedecessem às suas vontades. O fenômeno da alienação parental se manifestava de maneira brutal. Mentiras sobre minha conduta eram repetidas diante das crianças, que confusas, ora acreditavam, ora se revoltavam. Era uma tentativa constante de distorcer a percepção deles sobre quem eu realmente era, criando uma narrativa em que eu me tornava o vilão da história. Esse tipo de manipulação não só feria a mim, mas deixava marcas profundas no desenvolvimento emocional deles. Ainda assim, a cada novo golpe, eu buscava forças para não desistir. Entendi que, se eu sucumbisse ao desespero, estaria entregando de bandeja aquilo que ela mais desejava, me ver derrotado. Então, mergulhei em estudos, em leituras sobre relacionamentos abusivos, em artigos sobre transtornos de personalidade e em relatos de outras vítimas que haviam passado por situações semelhantes. Foi nesse processo que comecei a perceber padrões claros no comportamento dela: manipulação constante, falta de empatia, prazer em causar dor, incapacidade de assumir responsabilidades e uma habilidade impressionante de construir versões alternativas da realidade. Era como se eu tivesse convivido todos aqueles anos com uma atriz que vivia de encenações, e só agora as cortinas haviam caído. Ao longo dessa caminhada, também me dei conta de quantos homens passam por experiências parecidas, mas raramente encontram espaço para falar sobre isso. Existe uma tendência social de acreditar que o abuso em relacionamentos é algo que atinge apenas mulheres, mas a realidade é bem mais complexa. Muitos homens sofrem violência psicológica, emocional e até física. Só que o peso do julgamento externo os impede de denunciar. O medo de não serem levados a sério, de serem ridicularizados ou de ainda serem acusados de agressão, cala a voz de milhares que vivem esse inferno em silêncio. Eu mesmo, por diversas vezes, pensei em desistir de procurar ajuda, imaginando que ninguém acreditaria em mim. A lei, construída com a nobre intenção de proteger mulheres vítimas de violência, foi distorcida, no meu caso, e acabou se tornando um instrumento de perseguição. A cada acusação falsa, eu precisava reunir provas, buscar testemunhas, apresentar documentos, tudo em um esforço desgastante para demonstrar minha inocência. E, mesmo quando a verdade prevalecia, o desgaste emocional já havia sido imposto. Essa é uma característica cruel do abuso. Ele não depende de provas para ferir, porque a simples acusação já destrói reputações, gera desconfiança
e espalha medo. Mas eu não podia me dar ao luxo de parar. Minha luta não era apenas por mim, era principalmente por meus filhos, que mereciam crescer em um ambiente saudável, longe da manipulação e do jogo de poder que a mãe deles insistia em impor. Foi nesse período que experimentei um dos maiores aprendizados da minha vida: a importância de ter uma rede de apoio, amigos, familiares e até profissionais especializados se tornaram fundamentais para que eu conseguisse manter a sanidade. Houve dias em que pensei que não suportaria mais, que a pressão era insustentável, mas sempre havia alguém disposto a ouvir, a oferecer um conselho ou simplesmente a me lembrar de que eu não estava sozinho. Esse suporte foi crucial para que eu conseguisse atravessar as noites em claro, os dias em tribunal e as intermináveis discussões em torno da guarda das crianças. O que mais me fortalecia, no entanto, era a consciência de que os filhos precisavam de um modelo de resiliência. Eu sabia que, um dia, eles entenderiam a verdade, que, ao crescer, perceberiam as manipulações, as mentiras e os abusos que viveram. E nesse momento, eu queria que pudessem olhar para trás e ver um pai que não desistiu deles, que permaneceu firme, mesmo quando parecia impossível continuar. Essa certeza me guiava, mesmo quando o desespero tentava me dominar. Os meses seguintes foram marcados por batalhas judiciais intensas. Cada audiência era uma nova chance para ela tentar distorcer os fatos, mas também era uma oportunidade para eu apresentar provas, demonstrar a realidade e proteger os meus filhos. A cada vitória parcial, eu me agarrava à esperança de que a justiça, por mais lenta e burocrática que fosse, acabaria prevalecendo. Não havia espaço para ingenuidade. Eu sabia que enfrentava uma adversária que não tinha limites morais, mas também entendia que a verdade, cedo ou tarde, costuma se impor. Foi nesse cenário turbulento que comecei a refletir sobre o quanto aquele relacionamento havia me moldado. Durante anos, eu havia me esforçado para manter as aparências, para sustentar a ideia de uma família perfeita, mesmo sabendo que os alicerces estavam corroídos. Eu não queria admitir a falência daquilo que havia construído com tanto esforço, mas, ao olhar para trás, percebi que cada tentativa de salvar o casamento apenas prolongava o sofrimento. Foi preciso perder quase tudo para entender que algumas batalhas não foram feitas para serem vencidas, mas para nos ensinar a reconhecer nossos limites. A revelação das traições, dos abortos escondidos e das manipulações calculadas foi devastadora, mas também libertadora, porque, a partir daquele momento, não havia mais espaço para ilusões. A máscara havia caído e eu podia finalmente enxergar quem ela realmente era. A dor, por mais profunda que fosse, me deu clareza. E com essa clareza, comecei a reconstruir minha vida. Não era fácil, não era rápido, mas era possível. Esse processo de reconstrução envolvia não apenas o aspecto jurídico ou a luta pela guarda dos filhos, mas também uma transformação interna. Eu precisava recuperar a autoestima perdida, resgatar a confiança em mim mesmo e reaprender a acreditar nas pessoas. O trauma de ter sido traído e manipulado por tantos anos deixava cicatrizes, mas também me impulsionava a buscar uma versão mais forte de mim. Eu já não era mais o homem que entrou naquele casamento
cheio de expectativas. Agora, eu era alguém calejado, mas também mais consciente, mais atento e, de certa forma, mais preparado para enfrentar a vida. Com o tempo, aprendi que a cura não acontece de um dia para o outro. As feridas abertas pela convivência com alguém manipulador e abusivo demoram a cicatrizar e muitas vezes deixam marcas que jamais desaparecem completamente. O primeiro passo foi aceitar essa realidade. Não havia como apagar o passado, mas eu podia escolher o que fazer com ele. Podia permanecer aprisionado nas lembranças dolorosas, ou podia transformar tudo em combustível para uma vida diferente. Decidi seguir pelo segundo caminho. A cada sessão de terapia, fui descobrindo a importância de nomear as coisas pelo que elas realmente eram. Durante muito tempo, eu relativizava comportamentos dela. Dizia a mim mesmo que era apenas um momento ruim, que todos os casamentos tinham altos e baixos. Só que não se tratava disso. O que eu vivi foi abuso psicológico e emocional. Foi manipulação calculada. Foi destruição de confiança. Reconhecer isso não era apenas um exercício intelectual, mas um ato de libertação. Porque, enquanto eu negava ou suavizava a gravidade do que acontecia, continuava preso ao ciclo de violência. Essa conscientização me levou a outro passo essencial: aprender a colocar limites. Homens que passam por relacionamentos abusivos muitas vezes desenvolvem uma tendência a ceder, a tentar resolver tudo com diálogo, acreditando que paciência e amor são suficientes para mudar o outro. Eu era exatamente assim. Sempre dava mais uma chance, sempre tentava encontrar explicações, sempre assumia uma parcela da culpa. Mas a verdade é que certas pessoas não mudam, não porque não possam, mas porque não querem. E quando alguém não tem interesse algum em rever os próprios erros, todo o esforço de quem está ao lado se torna inútil. Foi doloroso admitir isso, mas necessário. Enquanto lutava pela guarda dos meus filhos, também precisei lidar com o julgamento social. Era impressionante como muitas pessoas, mesmo diante de provas e testemunhos, ainda se inclinavam a acreditar na versão dela. A imagem da mãe dedicada parecia mais convincente do que a realidade das agressões silenciosas que eu havia sofrido. Alguns conhecidos se afastaram, outros se mostraram indiferentes. Foi um período de solidão profunda, em que precisei aprender a confiar mais em mim mesmo do que na validação externa. Isso, por mais duro que fosse, acabou fortalecendo meu caráter. Descobri que não preciso da aprovação de todos para seguir firme no meu propósito. Outra questão que me marcou foi a forma como a sociedade enxerga o homem em situações de abuso. Existe uma crença enraizada de que o homem deve ser sempre forte, inabalável, quase blindado a qualquer tipo de violência que não seja física. Essa visão distorcida silencia e humilha aqueles que ousam expor suas dores. Eu mesmo, quando pensava em relatar minha história, sentia vergonha. Vergonha de ser visto como fraco, de ouvir piadas, de ser acusado de exagero. Mas, ao me abrir com pessoas de confiança, percebi que a vulnerabilidade é, na verdade, uma força. Assumir que fui vítima não me diminui. Pelo contrário, mostra a coragem de enfrentar a verdade de frente. Com o passar dos meses, comecei a enxergar padrões mais amplos. Minha história, embora única em detalhes,
fazia parte de uma realidade compartilhada por muitas famílias. Encontrei relatos de homens que haviam perdido tudo por acusações falsas, de pais afastados dos filhos por manipulações judiciais, de pessoas que, assim como eu, viveram anos em relacionamentos baseados em controle e mentira. Essa percepção me trouxe um senso de missão. Talvez minha dor pudesse se transformar em voz para outros que ainda não conseguiam falar. Aos poucos, comecei a escrever sobre minha experiência, registrar reflexões, dividir aprendizados. Não era apenas uma forma de desabafo, mas também um convite para que outros homens percebessem que não estavam sozinhos. No campo prático, a luta jurídica continuava árdua. Cada decisão favorável à convivência com meus filhos era comemorada como uma vitória imensa, mas cada tentativa dela de me afastar representava um novo obstáculo. As crianças, no meio desse fogo cruzado, sofriam com a instabilidade. Eu via nos olhos deles a confusão de não entender por que precisavam escolher lados, de não saber em quem acreditar. Meu compromisso, então, era ser um porto seguro, mesmo quando estava exausto, mesmo quando parecia que não tinha mais forças, fazia questão de mostrar a eles que poderiam contar comigo, que eu não os abandonaria. Essa consistência, acredito, foi a maior arma contra a narrativa distorcida da mãe deles. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. As crianças, que antes reproduziam falas negativas sobre mim, passaram a questionar. Elas percebiam incoerências, notavam diferenças entre o que ouviam e o que viviam comigo. Isso me deu ainda mais certeza de que a verdade, por mais encoberta que estivesse, acabaria prevalecendo. A inocência infantil tem uma sensibilidade única, e eu sabia que, cedo ou tarde, a manipulação não conseguiria se sustentar. Essa esperança me manteve firme, mesmo nos momentos mais sombrios. No meio de toda essa tempestade, também aprendi a importância de cuidar de mim mesmo. Durante anos, havia negligenciado minha saúde física e mental em nome da família. Agora, percebia que, se não estivesse bem, não teria condições de proteger meus filhos, nem de reconstruir minha vida. Voltei a praticar exercícios, busquei hobbies que me proporcionassem prazer, investi em momentos de descanso e reflexão. Esse autocuidado não era egoísmo, mas necessidade, porque somente um homem fortalecido poderia oferecer suporte verdadeiro às crianças que dependiam dele. Houve ainda outro ponto transformador: a fé. Em vários momentos, quando me sentia à beira do colapso, recorri à espiritualidade como fonte de consolo e direção. Não se tratava de pedir milagres, mas de encontrar sentido no meio do caos. Acreditar que havia um propósito maior, que, mesmo a dor poderia ser usada para gerar aprendizado, me trouxe serenidade e, paradoxalmente, quanto mais eu aceitava que não tinha controle sobre tudo, mais força encontrava para lidar com o que estava ao meu alcance. Essa nova perspectiva me ajudou a reconfigurar a forma como eu via o passado. Em vez de enxergar apenas perdas, comecei a identificar lições. Aprendi a valorizar a liberdade, a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos, a confiar mais na minha intuição. Aprendi também que o amor verdadeiro não se sustenta em sacrifício unilateral, mas em reciprocidade. Esses aprendizados não apagavam o sofrimento,
mas davam a ele um novo significado. Transformavam a dor em sabedoria. Conforme avançava nesse processo, percebi que a vida não se resumia ao que eu havia perdido. Havia ainda muito a construir, novos caminhos a explorar, novas possibilidades de felicidade. O fim do casamento, por mais devastador que tivesse sido, também abriu espaço para uma versão renovada de mim mesmo. Era como se, ao atravessar o fogo, eu tivesse queimado as ilusões, mas preservado a essência. E essa essência, agora mais clara, me impulsionava a seguir adiante com dignidade e propósito. Ao olhar para trás, percebo que cada lágrima derramada, cada noite em claro e cada momento de desespero foram, de algum modo, sementes de transformação. Ainda que eu não tivesse consciência disso na época, era como se a vida estivesse me moldando para me tornar alguém mais forte, mais atento e mais preparado para os desafios futuros. Não foi um processo romântico, nem bonito, mas foi real. A dor me quebrou em pedaços, e foi nesses fragmentos que encontrei a oportunidade de reconstruir uma versão de mim mais autêntica. Uma das maiores descobertas foi compreender que liberdade e paz não têm preço. Por muito tempo, eu troquei minha tranquilidade pela ilusão de manter uma família unida. Aceitava humilhações, fechava os olhos para sinais óbvios, acreditava que a minha tolerância poderia salvar um casamento condenado. No fundo, tinha medo do julgamento, medo de ser visto como alguém que falhou. Hoje, sei que fracasso não é colocar fim a uma relação doentia, mas sim insistir em algo que nos destrói. Sair desse ciclo não foi fraqueza, foi coragem. E coragem também foi necessária para recomeçar, reconstruir a vida após um relacionamento abusivo. Não é simplesmente virar a página, mas reaprender a confiar, a sonhar e até mesmo a se permitir sentir alegria sem culpa. No início, tudo parecia estranho. Sorrir me soava como uma traição à dor. Aproveitar momentos bons parecia quase um desrespeito ao peso da história que eu carregava. Mas, pouco a pouco, entendi que a felicidade não precisa pedir desculpas. Eu não estava negando o sofrimento, apenas reconhecendo que ele não tinha mais o direito de comandar meu futuro. Esse entendimento me fez enxergar meus filhos com um olhar ainda mais profundo. Eles eram, e continuam sendo, a principal razão da minha luta. Cada abraço deles me lembrava que valia a pena resistir, que havia algo maior do que as batalhas judiciais ou as feridas emocionais. Ensinar a eles o valor da verdade, do respeito e da coragem não exigia discursos longos, mas sim o exemplo diário. Eu queria que eles olhassem para mim e vissem um pai que, apesar de tudo, permaneceu firme, íntegro e disposto a amá-los acima de qualquer adversidade. Houve momentos em que pensei que jamais superaria a sensação de injustiça. Afinal, muitas vezes parecia que as instituições não estavam preparadas para lidar com casos como o meu. O peso da narrativa social, a tendência de acreditar na versão mais conveniente, as brechas legais, usadas de forma maliciosa, tudo isso contribuía para uma sensação de impotência. Mas, ao longo do tempo, percebi que ficar preso ao rancor apenas me aprisionava ainda mais. O perdão, nesse caso, não foi uma absolvição dela, mas uma libertação minha. Eu decidi não carregar o fardo de odiar,
decidi que minha energia seria direcionada à construção, não à vingança. Outro aprendizado essencial foi compreender que a identidade de um homem não pode estar condicionada apenas ao papel de marido ou pai. Durante anos, toda a minha vida girava em torno dessa dinâmica familiar. Quando tudo desmoronou, senti-me vazio, sem saber quem eu era fora daquele contexto. Aos poucos, redescobri interesses, paixões e projetos que haviam ficado esquecidos. Voltei a escrever, a me dedicar a hobbies simples, a investir em minha carreira com um olhar renovado. Descobri que não sou definido apenas pelo que perdi, mas também pelo que ainda posso conquistar. Nesse processo de autodescoberta, também aprendi a estabelecer relacionamentos mais saudáveis. O trauma de um relacionamento abusivo pode facilmente nos levar a construir muros, a desconfiar de qualquer pessoa, a nos fechar para novas conexões. Eu mesmo, por muito tempo, acreditava que jamais conseguiria confiar novamente. Mas ao trabalhar minhas feridas, percebi que não poderia permitir que o passado ditasse todas as minhas escolhas. A confiança, claro, passou a ser construída de forma mais cautelosa, com olhos atentos aos sinais que antes ignorei. Mas aprendi que a cautela não precisa significar isolamento. Existe vida depois da dor, e ela pode ser até mais plena, justamente porque nascemos de novo, depois de tantas perdas. Hoje, quando olho para minha trajetória, não sinto orgulho da dor que vivi, mas sinto orgulho da forma como a enfrentei. Sinto orgulho de não ter desistido, de ter me erguido diante da injustiça, de ter colocado meus filhos em primeiro lugar, mesmo quando era mais fácil se deixar abater. Sei que muitas pessoas ainda vivem situações semelhantes e não têm coragem de falar. É por elas que compartilho minha experiência, não como um manual, mas como testemunho de que existe saída, de que a vida pode ser reconstruída, de que a dor não precisa ser sentença final. A maior lição de tudo isso, talvez, seja a clareza de que dignidade é inegociável. Podemos perder bens, status, relacionamentos, mas, se preservarmos a dignidade, sempre haverá possibilidade de recomeço. Foi essa consciência que me manteve de pé, mesmo nos dias em que parecia que nada faria sentido. Hoje entendo que a verdadeira vitória não está em derrotar o outro, mas em se manter fiel a si mesmo, em não deixar que a maldade alheia nos transforme em algo que não somos. Se há algo que gostaria de deixar registrado para quem atravessa batalhas semelhantes, é que o processo de cura não segue uma linha reta. Haverá recaídas, momentos em que a dor retorna como se fosse ontem, noites em que a solidão parece insuportável. Mas, mesmo nesses instantes, é importante lembrar que a tempestade não dura para sempre. Cada passo, por menor que pareça, é avanço. Cada decisão de não desistir é uma vitória silenciosa. E quando olhamos para trás, percebemos que os quilômetros percorridos nasceram justamente desses pequenos gestos de resistência. Hoje, sigo caminhando. Ainda há feridas que vez ou outra se manifestam, lembranças que insistem em aparecer. Mas, ao invés de vê-las como inimigas, aprendi a enxergá-las como cicatrizes que contam uma história. Elas não definem quem eu sou, mas lembram de onde vim e, sobretudo, reforçam a certeza de que sou capaz de suportar muito mais do que imaginava. Se atravessei esse deserto, posso enfrentar qualquer outro. A vida, afinal, não é feita apenas de quedas,
mas também das vezes em que encontramos forças para nos levantar. E, se há algo que minha jornada deixou claro, é que sempre há vida depois do caos. Sempre há luz depois da escuridão. Sempre há possibilidade de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. E essa é a mensagem que quero carregar comigo. A esperança não é um luxo, mas uma necessidade vital. É ela que mantém o coração pulsando, que dá sentido às batalhas, que transforma a dor em caminho